O sangue se espalhava pelos lençóis brancos como vinho derramado na neve fresca, e eu sabia que algo estava terrivelmente errado. Jace, ofeguei, com a voz embargada enquanto outra onda de dor atravessava meu abdômen. As cólicas tinham começado uma hora antes, mas agora parecia que alguém estava enfiando uma faca dentro de mim. Jace, por favor. Tem algo errado com o bebê. Meu marido ergueu os olhos do celular, o rosto pálido sob a luz fraca do quarto. Por um momento, vi medo genuíno em seus olhos, o mesmo medo que me arranhava o peito, dificultando a respiração. Ele veio em minha direção, estendendo a mão. Então o telefone tocou. O som estridente cortou o ar como um grito, e observei a expressão de Jace mudar. Ele olhou para o identificador de chamadas e algo frio percorreu seu rosto. É a mamãe, disse ele, com a voz subitamente distante. Jace, por favor, ofeguei, me curvando ao sentir outra contração. Preciso ir para o hospital agora. Mas ele já estava atendendo a ligação. Mãe, o que houve? Sua voz estava áspera de preocupação, mais preocupação do que ele demonstrara por mim na última hora. Eu não conseguia ouvir as palavras de Glenda, mas conseguia ouvir o pânico em sua voz através do alto-falante aguda, frenética, desesperada. O quê? Seu peito? Oh, Deus! Mãe, estou indo agora mesmo. Jace, gritei enquanto ele desligava o telefone. Estou sangrando. Nosso bebê. Mamãe está tendo um ataque cardíaco, disse ele, pegando as chaves do criado mudo. Suas mãos tremiam, mas não por mim. Não pelo nosso filho. Preciso ir. O quarto girou ao meu redor enquanto eu observava se dirigir à porta. Isso não podia estar acontecendo. Não podia ser real, você não pode me deixar assim, solucei, tentando me levantar, mas desabando de volta na cama enquanto a dor me atravessava. Jace, estou perdendo o bebê. Ele parou na porta, de costas para mim. Por um momento de desespero, pensei que ele se viraria. Pensei que ele nos escolheria. Chame uma ambulância, disse-lhe sem olhar para trás. Te encontro no hospital depois de ver como está a mamãe. A porta da frente bateu, e eu fiquei sozinha com o sangue, sozinha com a dor, sozinha com a percepção devastadora de que, quando mais importava, meu marido havia escolhido sua mãe em vez de sua esposa e seu filho ainda não nascido. Eu não sabia, na época, que aquilo era só o começo. Eu não sabia que o ataque cardíaco da Glenda era tão falso quanto as lágrimas dela no nosso casamento. Eu não sabia que aquele momento destruiria tudo o que eu achava que sabia sobre amor, lealdade e o homem com quem eu havia prometido passar a vida. Mas eu aprenderia como eu aprenderia. E quando isso acontecesse, os dois pagariam pelo que haviam me roubado naquela noite. Meu nome é Felicia Hunter, e 3 meses atrás eu era uma pessoa completamente diferente. 3 meses atrás, eu era o tipo de mulher que acreditava em contos de fadas. Eu era o tipo de mulher que achava que o amor conquistava tudo, que confiava completamente, que dava tudo sem questionar. Eu era o tipo de mulher que teria rido se alguém me dissesse que as 2 pessoas que eu mais amava no mundo eram capazes de tamanha crueldade calculada. Eu era ingênua. Eu confiava. Eu era tola. Mas estou me precipitando. Deixe-me levá-la de volta àquela noite, a noite que mudou tudo, a noite em que aprendi que, às vezes, as pessoas que prometem proteger você são as que mais te destroem. Era 15 de outubro, uma terça-feira que começara como qualquer outra. Eu estava grávida de 26 semanas do nosso primeiro filho e, apesar dos enjoos matinais que duraram mais do que o esperado, eu estava radiante de felicidade. Jace e eu passamos a noite pintando o quarto do bebê de um amarelo suave. Decidimos esperar até o nascimento para saber o sexo do bebê, desejando aquele momento de surpresa. Perfeito, disse Jace, me abraçando por trás enquanto admirávamos nosso trabalho. Suas mãos repousavam sobre minha barriga crescente, e eu podia sentir seu sorriso contra meu pescoço. Assim como você. Eu deveria ter percebido naquele momento que algo estava errado. Jace não era tão carinhoso assim há semanas. Mas eu estava tão faminta por sua atenção, tão desesperada para me sentir conectada a ele novamente, que ignorei os sinos de alerta na minha cabeça. Estávamos casados há 2 anos, juntos há 4, e ultimamente, algo havia mudado entre nós. Ele se tornará distante, distraído, sempre ao telefone.
Quando eu perguntava sobre isso, ele me ignorava com desculpas sobre estresse no trabalho ou sobre os preparativos do casamento para a cerimônia do primo. Eu dizia a mim mesma que era normal, que a gravidez era difícil para ambos os parceiros, que ele estava apenas se adaptando à ideia de ser pai. Eu menti muito para mim mesma naquela época. Naquela noite, fui para a cama cheia de esperança. O quarto do bebê estava quase pronto, meu último ultrassom mostrou um bebê saudável e ativo, e já se parecia mais com o mesmo de antes. Adormeci com a mão dele na minha barriga, sonhando com a família que estávamos prestes a nos tornar. Acordei às 2h17 com umidade entre as pernas. A princípio, pensei que tinha me molhado, um sintoma constrangedor, mas comum, de gravidez. Mas quando acendi o abajur e puxei as cobertas, meu coração parou. Sangue. Tanto sangue. As cólicas começaram imediatamente, como se meu corpo estivesse esperando que eu percebesse, dores agudas e rítmicas que me tiraram o fôlego e me fizeram dobrar de agonia. Jace, sussurrei, sacudindo seu ombro. Jace, acorde. Ele se mexeu, mas não abriu os olhos. Que horas são? Tem alguma coisa errada, eu disse, minha voz ficando mais forte conforme o pânico se instalava. Estou sangrando. Precisamos ir para o hospital. Isso chamou sua atenção. Ele se sentou rapidamente, com o cabelo espetado em ângulos estranhos, os olhos arregalados de sono e confusão. Como assim, sangrando? Puxei as cobertas mais para trás, mostrando a ele a evidência. Seu rosto ficou branco. Oh, Deus, ele suspirou. Ei, deixa eu me vestir. Você consegue andar? Assenti, embora não tivesse certeza. As cólicas estavam piorando, vindo em ondas que me deixavam sem fôlego. Consegui me levantar e cambaleei até o banheiro, onde descobri que o sangramento era ainda mais intenso do que eu imaginava. Aquilo era grave. Aquilo era muito, muito grave. Jace, gritei, minha voz ecoando nos azulejos do banheiro. Depressa, ouviu-se movimentando pelo quarto, abrindo gavetas, resmungando para si mesmo. Agarrei-me à bancada do banheiro e tentei respirar durante outra contração. Bebê, por favor, Deus, deixe o bebê ficar bem. Foi então que o telefone dele tocou. O som me fez congelar. Quem estaria ligando às 2h30 da manhã? Meu primeiro pensamento foi que algo tinha acontecido com um dos nossos pais e, apesar da minha própria crise, senti uma pontada de preocupação. Mãe, ouvi Jace responder, sua voz áspera de preocupação. Eu não conseguia entender as palavras de Glenda, mas conseguia ouvir sua voz através do telefone, soluços agudos e frenéticos. Minha sogra não era uma mulher que chorasse facilmente. Nos 2 anos em que a conheci, eu a vi derramar lágrimas exatamente 2 vezes, uma vez em nosso casamento, embora depois eu me perguntasse se eram lágrimas de alegria ou algo completamente diferente, e uma vez quando seu gato idoso morreu. O quê? Calma, mãe. O que está acontecendo? Outra onda de dor me atingiu, e agarrei o balcão com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Jace, gritei fracamente. Por favor. Mas ele estava completamente concentrado no telefonema agora. Eu podia ouvi-lo andando de um lado para o outro no quarto, sua voz ficando mais agitada. Seu peito? Quão ruim! Você ligou para o 192? Meu coração afundou. Um ataque cardíaco. Glenda estava tendo um ataque cardíaco. Eu entendi naquele momento que estava prestes a enfrentar a pior noite da minha vida completamente sozinha porque eu conhecia Jace. Eu sabia o quão dedicado ele era à mãe, como ela o criou como pai solteiro depois que seu pai morreu quando ele tinha 12 anos. Eu sabia que, não importava o que estivesse acontecendo comigo, ele a escolheria. E eu estava certa. Estou indo agora mesmo, disse-lhe ao telefone. Não se mexa. Não faça nada. Estarei aí em 15 minutos. Ele apareceu na porta do banheiro, já vestido, com as chaves na mão. Seu rosto estava pálido de preocupação, mas não por mim. Mamãe está tendo um ataque cardíaco, disse ele, como se isso explicasse tudo, como se isso resolvesse tudo. Jace, eu disse, minha voz quase um sussurro. Estou perdendo o nosso bebê. Ele olhou para mim então, olhou para mim de verdade e, por um momento, vi conflito em seus olhos.
Ele viu o sangue na minha camisola, viu o jeito como eu estava curvada de dor, viu o terror no meu rosto. Mas então seu telefone vibrou com uma mensagem, e sua atenção voltou para ela. Ela disse que a dor está piorando, disse ele, lendo a mensagem. Preciso ir, Felícia, ligue para o 192. Te encontro no hospital assim que puder. Não me deixe, implorei, estendendo a mão para ele. Por favor, Jace, estou com medo. Ele hesitou por exatos 3 segundos em que todo o meu futuro estava em jogo, 3 segundos em que ele poderia ter escolhido diferente, em que ele poderia ter sido o homem com quem eu pensava ter me casado. Em vez disso, ele beijou minha testa rapidamente, como se estivesse marcando um item em uma lista de tarefas. Você vai ficar bem, disse ele. Você é forte. Mamãe precisa de mim agora. E então ele se foi. Fiquei naquele banheiro, sangrando e sozinha, ouvindo o carro dele dar a partida na entrada da garagem. Ouvi-o se afastar de mim, de nós, da família que tínhamos criado juntos. Foi quando eu soube que tudo em que eu acreditava sobre o meu casamento era uma mentira. Mas eu ainda não sabia o quão profunda era essa mentira. Eu não sabia que naquele exato momento, Glenda estava sentada na sala de estar, perfeitamente saudável, provavelmente preparando uma xícara de chá e se parabenizando por uma atuação bem feita. Eu não sabia que tudo isso fazia parte de um plano para me destruir, roubar meu marido, para garantir que eu nunca tivesse a família com a qual sonhava. Eu ainda não sabia de nada disso. Tudo que eu sabia era que estava sozinha e estava perdendo meu bebê. E o homem que havia prometido me amar e proteger havia escolhido outra pessoa quando eu mais precisava dele. Liguei para o 911 com os dedos trêmulos. E enquanto esperava a ambulância, fiz uma promessa a mim mesma: se eu sobrevivesse àquela noite, se meu bebê sobrevivesse àquela noite, eu nunca mais seria o tipo de mulher que confia cegamente. Eu nunca mais seria o tipo de mulher que podia ser abandonada quando mais precisava de amor. Eu me tornaria outra pessoa completamente diferente, alguém mais forte, alguém mais inteligente, alguém que não poderia ser quebrada. Eu simplesmente não sabia ainda o quanto essa transformação custaria a mim ou a eles. A viagem de ambulância foi um borrão de sirenes, luzes fluorescentes e paramédicos me fazendo perguntas que eu não conseguia me concentrar em responder. Só conseguia pensar no bebê. Só conseguia pensar na figura de Jace se afastando, no som do carro dele ligando, no jeito como ele olhou para o celular em vez de para mim. Senhora, precisamos que a senhora fique conosco, disse um dos paramédicos, iluminando meus olhos. Pode me dizer seu nome? Felícia, sussurrei. Felícia Hunter. Estou grávida de 26 semanas. Ei, Felícia, vamos cuidar bem de você. Tem alguém para quem possamos ligar? Seu marido, quase ri. O som que saiu foi algo entre um soluço e um suspiro. Ele está com a mãe, eu disse. Ela está tendo um ataque cardíaco. A expressão do paramédico se suavizou com compaixão. Desculpe. Deve ser muito difícil. O hospital Saint Mary era um labirinto de corredores brancos e cheiros de antisséptico. Eles me levaram para o pronto-socorro, onde uma equipe de médicos e enfermeiros imediatamente cercou minha maca. Todos se moviam rapidamente, falando em termos médicos que eu não entendia, me conectando a máquinas que apitavam e zumbiam. Vamos levá-la para uma ultrassonografia, disse alguém. E eu quero um hemograma completo. A doutora Valeria Carlos, a médica responsável, tinha olhos e mãos gentis. Ela explicou tudo enquanto me examinava, com a voz calma e profissional, mesmo que eu pudesse ver a preocupação em sua expressão. Vamos fazer uma ultrassonografia para ver como está o bebê, disse ela, apertando minha mão. Tente manter a calma. Sangramento durante a gravidez pode ter muitas causas, e nem todas são graves. Mas eu percebi pelo tom de voz dela que ela estava preocupada. Percebi pela maneira como as enfermeiras se entreolhavam, pela velocidade com que trabalhavam, que aquilo era sério. A sala de ultrassom estava escura, exceto pelo brilho do monitor. O doutor Carlos espalhou o gel frio na minha barriga e moveu o bastão lentamente, procurando. Prendi a respiração, rezando para ver aquele familiar tremor de movimento, aquela batida forte do coração que tinha sido a trilha sonora dos meus sonhos nos últimos 6 meses. O silêncio se estendeu para sempre. Aqui, disse o Dr. Carlos finalmente, e eu ouvi o rápido baque do coração do meu bebê.
O batimento cardíaco está forte. Comecei a chorar então, o alívio me inundando com tanta força que me senti tonta. O bebê está bem? O bebê parece estar bem, disse ela cuidadosamente. Mas você está passando pelo que chamamos de descolamento prematuro da placenta. Parte da placenta se separou da parede uterina, o que está causando o sangramento. O que isso significa? Perguntei, embora tivesse medo de ouvir a resposta. Significa que precisamos monitorá-la de perto. Em alguns casos, o sangramento para sozinho e a gravidez continua normalmente. Em outros casos, ela fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado, podemos precisar fazer o parto prematuro. Quão prematuro? Você está com 26 semanas. Se tivéssemos que fazer o parto agora, o bebê teria uma boa chance de sobreviver, mas haveria riscos significativos. Fechei os olhos, tentando processar a informação. Meu bebê poderia nascer 3 meses e meio antes do previsto. Meu bebê poderia passar meses na UTI neonatal, lutando por cada respiração. Meu bebê poderia não sobreviver. E Jace não estava aqui. Tem alguém para quem eu possa ligar para você? Perguntou o Dr. Carlos gentilmente. Família, amigos. Pensei nisso. Meus pais moravam do outro lado do país e só poderiam chegar amanhã, no mínimo. Minha irmã estava no exterior com o exército. Meus amigos mais próximos estavam todos de volta à minha cidade natal, a 6 horas de distância. Meu marido, eu disse finalmente. Ele deve chegar em breve. Mas, mesmo enquanto dizia isso, me perguntei se era verdade. Quanto tempo demorava para atender alguém que estava tendo um ataque cardíaco? Quanto tempo até Jace se lembrar de que sua esposa e filho também precisavam dele? Transferiram-me para um quarto privado na maternidade, onde me ligaram a monitores que monitorizavam os meus sinais vitais e os do bebê. O sangramento tinha diminuído, mas não tinha parado completamente. O doutor Carlos ordenou repouso na cama e disse que fariam uma nova avaliação pela manhã. Deitei-me naquela cama de hospital, ouvindo o bip constante do monitor cardíaco fetal, e esperei o meu marido chegar. E esperei. Às 6 horas da manhã, uma enfermeira entrou para verificar os meus sinais vitais. Alguma notícia do seu marido? Perguntou ela gentilmente. Balancei a cabeça, sem confiar na minha voz. Tenho a certeza de que ele vai chegar em breve, disse ela. Infartos podem ser muito graves. Ele provavelmente ainda está no hospital com a mãe. Mas eu sabia que não. Mesmo que Glenda estivesse em cirurgia, mesmo que estivesse na UTI, já se poderia ter ligado. Poderia ter enviado uma mensagem. Poderia ter feito algo para me dizer que estava a pensar em mim, no nosso bebê. O silêncio era ensurdecedor. Às 8 horas, o Dr. Carlos voltou com boas notícias. O sangramento parou completamente e a frequência cardíaca do bebê continua forte e estável, disse ela com um sorriso. Acho que podemos dizer com cautela que a crise passou. Mas quero mantê-la aqui em observação por pelo menos mais um dia, talvez 2. E o bebê vai ficar bem? O bebê parece ótimo. Você precisará ficar tranquila pelo resto da gravidez, sem levantar peso, sem atividades extenuantes, bastante repouso. Mas não há motivo para pensar que você não conseguirá chegar ao fim da gravidez. Eu deveria ter ficado radiante. Deveria ter ligado para todos que conhecia para compartilhar a boa notícia. Em vez disso, me senti vazia porque a pessoa com quem eu mais queria compartilhar isso, a pessoa que deveria estar aqui segurando minha mão durante a pior noite da minha vida, não estava em lugar nenhum. Às 10 horas, finalmente desisti e liguei para ele. O telefone tocou 4 vezes antes de cair na caixa postal. Sua voz, alegre e familiar, parecia uma facada no meu peito. Oi, você ligou para o Jace. Deixe uma mensagem e eu retorno. Desliguei sem dizer nada. O que havia para dizer? Que eu tinha passado a noite pensando que estava perdendo nosso bebê enquanto ele bancava o filho dedicado. Que eu nunca me senti tão sozinha na vida. Que eu estava começando a questionar tudo o que achava que sabia sobre o homem com quem me casei. Tentei mandar uma mensagem, o bebê e eu estamos bem. Ainda no hospital. Onde você está? Nenhuma resposta. Ao meio-dia, eu estava furioso.
O que quer que estivesse acontecendo com Glenda, certamente não poderia demorar tanto. Certamente ele teria 5 minutos para ver como estava a esposa e o filho que ainda não havia nascido. Liguei diretamente para a casa de Glenda. Ela atendeu no segundo toque, com a voz alegre e animada. Alô? Por um momento, fiquei tão chocado que não consegui falar. Ela parecia perfeitamente bem, não como alguém que tivesse acabado de ter um ataque cardíaco, não como alguém que tivesse passado a noite no pronto-socorro. Glenda, eu disse finalmente. É a Felícia. Ah, olá, querida, sua voz era calorosa, amigável, completamente normal. Como você está se sentindo? Como eu estava me sentindo? Estou no hospital, eu disse lentamente. Tive complicações com a gravidez ontem à noite. Já se disse que você estava tendo um ataque cardíaco. Houve uma longa pausa que me arrepiou. Ah, sim, ela disse finalmente, e agora sua voz soava diferente. Foi só um alarme falso, graças a Deus. Você sabe como essas coisas podem ser. Achei que estava com dores no peito, mas acabou não sendo nada além de indigestão. Indigestão. Meu marido me abandonou durante uma emergência de gravidez por indigestão. Onde está Jace? Perguntei, com a voz mortalmente baixa. Ele está dormindo, querida. O pobre menino estava tão preocupado comigo. Ficou acordado a noite toda. Finalmente o convenci a descansar. Senti algo frio e penetrante se instalar no meu peito, algo que parecia o começo da compreensão. Ele passou a noite aqui? Claro, ele não podia deixar a mãe sozinha depois de um susto desses. Você entende, não é, querida? Oh, não. Eu não entendia. Eu não entendia como um homem adulto podia escolher passar a noite confortando a mãe com dores imaginárias no peito enquanto a esposa estava sozinha numa cama de hospital, sangrando e apavorada. Você poderia acordá-lo, por favor? Perguntei. Preciso falar com ele. Ah, detesto incomodá-lo. Ele anda tão estressado ultimamente e precisa descansar. Por que você não liga de volta hoje à noite? Esta noite, ela queria que eu esperasse até a noite para falar com meu marido. Glenda, eu disse, e minha voz tremia de raiva. Quase perdi nosso bebê ontem à noite. Preciso falar com o Jace, agora. Outra pausa. Quando ela falou novamente, sua voz havia perdido todo o tom de cordialidade. Tenho certeza de que você está sendo dramática, querida. Esses sustos de gravidez acontecem o tempo todo. Jace me disse que você tem uma tendência a reagir exageradamente. A linha caiu. Fiquei olhando para o celular, com as mãos tremendo. Será que aquilo tinha mesmo acabado de acontecer? Será que minha sogra tinha mesmo descartado minha emergência médica como um drama? Será que ela tinha mesmo acabado de desligar na minha cara? E o que ela quis dizer com isso? Já se tinha dito a ela que eu tinha uma tendência a reagir exageradamente? Quando eles tinham conversado sobre isso? Quando meu marido tinha conversado com a mãe dele sobre minhas supostas falhas de caráter? Tentei ligar para Jace de novo, direto para a caixa postal. Tentei mandar uma mensagem, sua mãe disse que você está dormindo. Quase perdi nosso bebê ontem à noite. Me ligue agora. Nenhuma resposta. A tarde se estendeu sem parar. Enfermeiros entravam e saíam, verificando meus sinais vitais, perguntando sobre meus níveis de dor, trazendo-me refeições que eu não conseguia comer. O doutor Carlos passou para me dizer que o último ultrassom parecia bom e que eu provavelmente poderia ir para casa amanhã se continuasse melhorando. Seu marido vem te buscar? Ela perguntou. Não tenho certeza, eu disse. Por que o que mais eu poderia dizer? Que meu marido aparentemente tinha decidido que a indigestão da mãe dele era mais importante do que a crise da gravidez da esposa. Que eu estava começando a suspeitar que meu casamento era construído em mentiras. Às 16 horas, meu telefone finalmente tocou. O nome de Jace apareceu na tela, e senti uma mistura de alívio e raiva tão intensa que me deixou tonta. Onde diabos você estava? Perguntei em vez de dizer um oi. Felícia, me desculpe. Mamãe ficou muito abalada com a noite passada, e eu. Sua mãe está, interrompi. Liguei para ela. Ela disse que era indigestão. Silêncio. Jace, você me ouviu?
Ela disse que era indigestão. Bem, sim, mas na época não sabíamos disso. Ela estava com dores no peito e, com seu histórico familiar de doenças cardíacas, eu estava sangrando, gritei, sem me importar com quem me ouvisse. Eu estava sangrando, com dor e apavorada, e você me deixou. Você me deixou sozinha. Você disse que chamaria uma ambulância. Não é essa a questão. Lágrimas escorriam pelo meu rosto agora. A questão é que quando eu mais precisei de você, quando o nosso bebê mais precisou de você, você escolheu dela, você escolheu o ataque cardíaco imaginário da sua mãe em vez da emergência real da sua esposa. Não foi imaginário, disse ele, mas sua voz carecia de convicção. Ela estava realmente assustada, Felícia. Ela precisava de mim. Eu também precisava de você. As palavras pairavam no ar entre nós, pesadas com toda a mágoa e traição que eu sentia. Como está o bebê? Perguntou ele finalmente, e eu pude ouvir a culpa em sua voz. Vivo, respondi secamente. Não graças a você. Felícia, isso não é justo. Justo, ri, e foi um som amargo e entrecortado. Quer falar de justo? Justo seria meu marido ficar comigo durante uma emergência médica. Justo seria meu marido ligar para saber como eu estava. Justo seria meu marido escolher a esposa e o filho em vez das dores de gases da mãe. Você está sendo dramática. Lá estava aquela palavra de novo, o mesmo tom desdenhoso que Glenda usará. Estou? Perguntei baixinho. Estou sendo dramática, Jace? Porque, do meu ponto de vista, parece que estou sendo bem razoável. Quase perdi nosso bebê ontem à noite e você não estava aqui. Você não estava aqui, não ligou e não mandou mensagem. E quando finalmente consegui falar com você, a primeira coisa que fez foi defender sua mãe. Ela é minha mãe, Felícia. Ela me criou sozinha depois que meu pai morreu. Não posso simplesmente abandoná-la quando ela precisa de mim. Mas você pode me abandonar. Não era uma pergunta. Isso é diferente. Como? Como é diferente? Ele lutava para encontrar as palavras. Porque você é forte. Você consegue lidar com as coisas. A mamãe é frágil. Frágil. Ele achava que a mãe dele era frágil e eu era forte, então não tinha problema em me deixar sangrando e sozinha numa cama de hospital porque eu aguentava. Vou desligar agora, eu disse. Felícia, espera. Vou desligar e não quero te ver quando chegar em casa amanhã. Não quero falar com você. Não quero ouvir suas desculpas, seus pedidos de desculpas ou suas explicações. Quero que você fique na casa da sua mãe e pense no que fez. Você não pode estar falando sério. Nunca levei nada tão a sério na minha vida. Desliguei o telefone. Então, deitei-me naquela cama de hospital, olhei para o teto, ouvi os batimentos cardíacos do meu bebê no monitor e tentei entender como minha vida tinha desmoronado tão completamente no espaço de 24 horas. Mas mesmo assim, mesmo com a minha raiva e mágoa, eu não fazia ideia de como as coisas estavam prestes a piorar. Eu não fazia ideia de que a traição de Jace e Glenda era muito mais profunda do que uma noite de prioridades equivocadas. Eu não fazia ideia de que eles estavam planejando isso há meses. E eu não fazia ideia de que, enquanto eu estava deitada naquela cama de hospital, eles já estavam planejando o próximo passo. No dia seguinte, peguei um táxi do hospital para casa, um táxi, como se eu fosse uma estranha na minha própria vida, como se não tivesse um marido que devesse estar lá para me levar para casa, me ajudar a subir as escadas, para garantir que eu estivesse confortável e segura. A casa parecia diferente quando entrei, mais fria de alguma forma, apesar do sol de outubro entrar pelas janelas. Tudo parecia igual, as fotos na lareira, as almofadas que eu havia arrumado cuidadosamente no sofá, o quarto do bebê inacabado no final do corredor. Mas tudo parecia um cenário agora, como acessórios de uma peça para a qual eu não me lembrava de ter feito teste. O carro de Jace não estava na garagem. Ótimo! Eu não estava pronta para vê-lo ainda, não estava pronta para ouvir quaisquer desculpas que ele tivesse preparado durante a noite na casa da mamãe. Preparei uma xícara de chá e sentei-me à mesa da cozinha, olhando para o quintal onde planejávamos instalar um balanço um dia. O silêncio era ensurdecedor. Durante 2 anos, esta casa fora repleta de risos, conversas e os sons reconfortantes de um casal construindo uma vida juntos. Agora parecia um mausoléu.
Meu celular vibrou com uma mensagem de Jace: vi seu carro na garagem. Que bom que você chegou em casa em segurança. Podemos conversar? Apaguei sem responder. Outra mensagem: eu sei que você está bravo, mas precisamos discutir isso como adultos. Excluído. Outro: estou indo aí. Desliguei o celular e subi para tomar um banho. A água quente me agradou, lavando o cheiro de antisséptico do hospital e a lembrança daquelas horas terríveis sozinha. Mas não conseguiu apagar a dor. Não conseguiu apagar a certeza crescente de que havia algo fundamentalmente errado com meu casamento. Eu estava me vestindo quando ouvi a chave dele na porta da frente. Felícia, sua voz ecoou pela casa. Precisamos conversar. Desci as escadas lentamente, em parte porque o Dr. Carlos tinha me dito para ir com calma, mas principalmente porque eu queria que ele esperasse. Queria que ele sentisse ao menos uma fração da ansiedade que eu senti esperando que ele ligasse, mandasse uma mensagem, se lembrasse de que eu existia. Ele estava parado na sala de estar, ainda com as mesmas roupas de 2 noites atrás. Seu cabelo estava bagunçado, o rosto sem barbear e parecia que não tinha dormido. Ótimo! Como você está se sentindo? Ele perguntou, e eu pude ouvir a culpa em sua voz. Como se meu marido tivesse me abandonado durante uma emergência médica, eu disse secamente. Ele estremeceu. Felícia, me desculpe. Eu sei como deve ter parecido. Como visto, interrompi. Jace, não se trata de aparências. Trata-se de escolhas. Você fez uma escolha naquela noite, e não fui eu. Isso não é verdade. Eu fiquei dividida, você ficou dividida por exatamente 3 segundos, eu disse, e então escolheu sua mãe. Sua mãe, que estava com dores no peito que acabaram sendo indigestão. Nós não sabíamos disso na época, sabíamos? Estudei seu rosto cuidadosamente. Me diz uma coisa, Jace. Quando sua mãe ligou naquela noite, o que exatamente ela disse? Ele se remexeu, desconfortável. Ela disse que estava com dores no peito, que achou que poderia estar tendo um ataque cardíaco. E depois? E então eu fui ajudá-la. Não, eu disse lentamente. O que aconteceu quando você chegou lá? O que você encontrou? Outra mudança desconfortável. Ela estava sentada no sofá. Ela disse que a dor tinha melhorado, mas ainda estava com medo. Sentada no sofá, repeti. Não no chão, não apertando o peito, não ligando para a emergência. Sentada no sofá. Felícia. Você a levou para o hospital? Ela não queria ir. Ela disse que estava se sentindo melhor. Então, você passou a noite confortando uma mulher que estava se sentindo melhor enquanto sua esposa estava sozinha em um hospital de verdade. Ele passou as mãos pelos cabelos, um gesto que eu antes achava cativante. Agora, parecia exatamente o que era, um homem tentando evitar assumir a responsabilidade por seus atos. Você não entende, disse ele. Mamãe passou por muita coisa. Ela é frágil. Lá estava aquela palavra de novo, frágil. Fale-me sobre a fragilidade, eu disse, acomodando-me na poltrona em frente a ele. Fale-me sobre como a sua mãe é frágil. Você conhece a história dela. A morte do meu pai, ter me criado sozinha, os problemas de saúde dela. Que problemas de saúde? Ele piscou. O quê? Você disse problemas de saúde. Que problemas de saúde a sua mãe tem? Bem, ela tem ansiedade, e a pressão arterial dela. A pressão arterial dela está boa, eu disse. Eu fui a todos os jantares de família por 2 anos, Jace. Nunca a vi tomar um único remédio. Nunca a ouvi mencionar uma consulta médica. Nunca vi nenhuma evidência desses misteriosos problemas de saúde. Isso não significa. E a ansiedade dela, continuei. A mulher que comanda o comitê de arrecadação de fundos da igreja, que organizou o casamento do seu primo, que nunca se deparou com uma situação social que não pudesse dominar, essa mulher tem ansiedade. Já se ficou quieto agora, olhando para as mãos. Eu disse cuidadosamente, que você tem mentido para mim. Acho que você tem mentido para mim sobre sua mãe, sobre seu relacionamento com ela, sobre um monte de coisas. Isso não é verdade. Não é? Eu me inclinei para a frente.
Quando foi a última vez que você me escolheu em vez dela, Jace? Quando foi a última vez que você disse não a ela para qualquer coisa? Ele abriu a boca para responder, depois a fechou novamente. Eu vou esperar, eu disse. O silêncio se estendeu entre nós, pesado com verdades não ditas. Ela precisa de mim, ele disse finalmente. Eu também precisava de você. Nosso bebê também precisava de você. Isso é diferente. Como? Ele lutou para encontrar as palavras. Porque você é minha esposa. Você deveria entender. Você deveria me apoiar. Apoiar você em quê? Em me abandonar durante uma emergência médica? Em priorizar os sentimentos da sua mãe em detrimento da segurança da sua família? Ela também é da família. É mesmo? Levantei-me lentamente, levando a mão instintivamente à barriga. Porque, do meu ponto de vista, parece que você tem que escolher, e continua escolhendo ela. Eu não deveria ter que escolher. Mas você tem, eu disse baixinho. Todo casamento exige escolhas, Jace. Todos os dias, você escolhe se coloca seu cônjuge em primeiro lugar ou outra pessoa em primeiro lugar. E todos os dias, desde que nos casamos, você escolheu outra pessoa. Isso não é? Quando estávamos planejando nosso casamento, quem você consultou sobre a lista de convidados? Mamãe ajudou. Quando compramos esta casa, quem teve que aprovar? Ela só queria ter certeza de que. Quando engravidei, quem foi a primeira pessoa para quem você ligou? Ele ficou quieto. Não fui eu disse. Você ligou para sua mãe antes mesmo de me dar os parabéns. Ela estava animada. E quando eu estava sangrando e assustada, pensando que estava perdendo nosso bebê, quem você escolheu? Felícia, por favor. Quem você escolheu, Jace? Eu escolhi. Sua voz era quase um sussurro. Eu escolhi a mamãe. A admissão pairou no ar entre nós como uma sentença de morte. Sim, eu disse. Você escolheu. Fui até a janela e olhei para a rua onde tínhamos planejado ensinar nosso filho a andar de bicicleta um dia, onde tínhamos planejado fazer festas de quarteirão, churrascos e todas as coisas normais e felizes que famílias normais e felizes fazem. Quero que você vá embora, eu disse sem me virar. O quê? Quero que você faça as malas e volte para a casa da sua mãe. Preciso de tempo para pensar. Felícia, podemos resolver isso. Podemos? Virei-me para encará-lo. Podemos mesmo? Porque acho que você não entende o que aconteceu naquela noite. Acho que você não entende o que fez conosco. Eu cometi um erro. Não, eu disse com firmeza. Erro é esquecer de comprar leite no caminho para casa. Erro é marcar jantar 2 vezes. O que você fez foi uma escolha. Uma escolha que me mostrou exatamente onde eu me posiciono na sua vida. Você é minha esposa. Sou mesmo. Porque esposas vêm em primeiro lugar, Jace. Esposas e filhos vêm antes de mães, pais, irmãos e amigos. É isso que o casamento significa. É isso que aqueles votos que fizemos significaram. Eu te amo. Você ama? A pergunta surpreendeu até a mim. Você ama mesmo? Ou você ama a ideia de mim? Você ama ter uma esposa que não reclama quando você passa todos os domingos na casa da sua mãe? Você ama ter uma esposa que sorri e concorda quando sua mãe critica tudo, da minha comida à minha carreira e à minha família? Ela não critica. Ela critica, eu disse baixinho. Ela criticou desde o começo. E você nunca me defendeu. Nenhuma vez. Ele me encarou como se estivesse me vendo pela primeira vez. Talvez estivesse mesmo. Preciso que você vá embora, repeti. Preciso de espaço para decidir se vale a pena salvar este casamento. Claro que vale a pena salvar. Vamos ter um bebê. Vamos? As palavras saíram mais duras do que eu pretendia. Porque me parece que eu sou a ter um bebê. Ele se encolheu como se eu tivesse lhe dado um tapa. Faça as malas, Jace. Vá para a casa da sua mãe. Fique lá até eu decidir o que quero fazer. Por quanto tempo? Não sei. Felícia, por favor.
Podemos fazer terapia. Podemos resolver isso. Olhei para ele parado ali na nossa sala de estar, aquele homem que eu pensava conhecer, aquele homem com quem eu planejava passar a vida. Ele parecia menor, de alguma forma diminuído, como um garotinho que tivesse sido pego fazendo algo errado e não conseguisse entender por que todos estavam tão chateados. Talvez, eu disse, mas não hoje. Hoje, eu só quero que você vá embora. Ele assentiu lentamente, a derrota estampada em seu rosto. Eu vou arrumar algumas coisas. Eu o ouvi se movimentando lá em cima, abrindo gavetas, fechando zíperes de malas, os sons de um casamento desmoronando. Quando ele desceu com a mala, parou na porta da frente. Eu te amo, disse ele. Eu sei que errei, mas eu te amo. Eu sei que você pensa que ama, respondi. Mas amor é mais do que palavras, Jace. Amor são escolhas. Amor são ações. Amor é estar presente quando mais importa. Eu farei melhor. Você fará? Ele não respondeu porque nós dois sabíamos a verdade. Ele não faria melhor. Ele não podia fazer melhor porque fazer melhor significaria me escolher em vez da mãe dele, e isso era algo que ele nunca tinha sido capaz de fazer. Depois que ele foi embora, sentei-me no silêncio da nossa casa e tentei processar o que tinha acabado de acontecer. No espaço de 3 dias, toda a minha vida tinha virado de cabeça para baixo. Quase perdi o meu bebê, descobri as verdadeiras prioridades do meu marido e expulsei-o de casa. Mas mesmo assim, mesmo em meio à minha raiva e mágoa, pensei que isso era o pior de tudo. Pensei que a traição era simples, um filhinho da mamãe que não conseguia cortar os cordões da saia, um casamento que precisava de trabalho, mas que tinha potencial para ser salvo. Não fazia ideia de que o que tinha descoberto era apenas a ponta do iceberg. Não fazia ideia de que Jace e Glenda estavam a planear algo muito pior do que manipulação emocional. Não fazia ideia de que o telefonema naquela noite não tinha sido uma coincidência. E não fazia ideia de que, enquanto eu estava sentada na minha sala de estar a tentar descobrir como salvar o meu casamento, eles já estavam a trabalhar no seu próximo passo. O primeiro sinal de que algo estava profundamente errado surgiu 3 dias depois, quando tentei acessar nossa conta bancária conjunta. Eu vim adiando questões práticas, concentrando-me em repouso na cama e tentando processar os estragos emocionais do meu casamento. Mas as contas precisavam ser pagas e eu precisava transferir dinheiro da poupança para cobrir as despesas hospitalares que o plano de saúde não cobriria. A conta estava congelada. Olhei para a tela do computador, certa de que havia cometido um erro. Tentei fazer login novamente, conferindo minha senha e limpando o cache do navegador. Nada funcionou. A conta apareceu como temporariamente restrita, aguardando verificação. Liguei para o banco. Senhora Hunter, disse o representante de atendimento ao cliente depois que eu forneci todas as minhas informações de identificação, parece que seu marido iniciou uma investigação de fraude nesta conta ontem. Todas as transações foram suspensas até que a investigação seja concluída. Uma investigação de fraude? Minha voz soou estranha, distante. Que tipo de fraude? Não posso fornecer detalhes específicos por telefone, mas posso dizer que o Sr. Hunter relatou atividade suspeita e solicitou o congelamento da conta para evitar novas transações não autorizadas. Não autorizado por quem? Desculpe, senhora, mas não posso discutir os detalhes de uma investigação em andamento. A senhora precisará comparecer à agência com a devida identificação para resolvermos este assunto. Desliguei o telefone com as mãos trêmulas. Já se tinha congelado nossa conta conjunta, a conta conjunta que eu usava havia 2 anos para pagar a hipoteca, as contas de luz e as compras de supermercado. Nossa conta conjunta que tinha meu nome, a qual eu tinha todo o direito legal de acesso. Por que ele faria isso? Que motivo ele poderia ter para cortar meu acesso ao nosso dinheiro? A menos que... Um frio na barriga se instalou quando abri meu laptop e comecei a verificar nossas outras contas. A conta poupança que estávamos abrindo para a faculdade do bebê congelada. O cartão de crédito que usávamos para as despesas da casa cancelado. Até a pequena conta corrente que eu guardava antes do nosso casamento, aquela com apenas meu nome, estava com saldo 0.0. Liguei para o banco em seguida. Senhora Hunter, sim, entendi o problema. Parece que houve uma transferência automática configurada na sua conta.
Todos os fundos foram transferidos para uma conta com final 4847 no dia 16 de outubro. 16 de outubro, um dia depois de eu ter ido para o hospital, o dia em que Jace esteve na casa da mãe, supostamente confortando-a após o falso ataque cardíaco. Eu não autorizei nenhuma transferência automática, eu disse, com a voz ficando mais forte de raiva. Quero saber para onde foi o meu dinheiro. Estou mostrando que a transferência foi autorizada usando suas credenciais de Internet Banking. A conta de recebimento está listada como uma conta conjunta de Jace Hunter e Glenda Hunter. Glenda Hunter. O nome da minha sogra era Glenda Morrison. Ela nunca adotou o sobrenome do marido e se orgulhava de manter o nome de solteira mesmo depois do casamento. Então, por que ela estava registrada como Glenda Hunter em uma conta bancária com meu marido? Senhora, a senhora ainda está aí? Sim, sussurrei. Estou aqui. Gostaria que eu iniciasse uma investigação de fraude? Sim. Sim, quero denunciar isso como fraude. Mas, mesmo enquanto dizia essas palavras, eu sabia que era tarde demais. O dinheiro tinha sumido, transferido para uma conta a qual eu não tinha acesso, controlada por duas pessoas que aparentemente estavam planejando isso há mais tempo do que eu queria imaginar. Passei o resto do dia ao telefone com bancos, empresas de cartão de crédito e seguradoras, tentando entender a extensão do que tinham feito comigo. O panorama que surgiu foi devastador. Todas as contas com o nome de Jace foram esvaziadas ou congeladas. Todos os cartões de crédito foram cancelados. Até o seguro do nosso carro foi cancelado, deixando-me sem cobertura. A prestação da hipoteca, que deveria sair automaticamente na semana seguinte, voltaria porque não havia dinheiro na conta para cobri-la. No espaço de 24 horas, enquanto eu me recuperava de uma emergência na gravidez, meu marido cortou sistematicamente meu acesso a todos os recursos financeiros que havíamos construído juntos. Mas a pior descoberta veio quando liguei para nossa seguradora de saúde. Senhora Hunter, estou mostrando que sua cobertura foi encerrada ontem. Seu marido ligou para removê-la da apólice, alegando uma mudança no estado civil. Uma mudança no estado civil? Ainda somos casados. De acordo com nossos registros, o Sr. Hunter relatou que você foi separado e não tem mais direito à cobertura do plano do empregador dele. Separados. Ele disse à seguradora que estávamos separados, o que significava que, se algo acontecesse comigo ou com o bebê, eu não teria cobertura. Eu seria responsável por milhares de dólares em contas médicas que agora não tinha como pagar. Desliguei o telefone e fiquei sentada no silêncio da minha cozinha, tentando processar o que tinha descoberto. Não foi a ação impulsiva de um marido culpado tentando se proteger. Foi calculado. Foi planejado. Foi abuso financeiro deliberado, planejado para me deixar completamente desamparada. E foi executado enquanto eu estava no hospital, sangrando e sozinha, pensando que meu maior problema era o marido que não conseguia priorizar direito. Meu telefone tocou. O nome de Jace apareceu na tela. O que você fez? Perguntei em vez de dizer alô. Felícia, precisamos conversar. O que você fez com as nossas contas? Eu posso explicar. Você roubou meu dinheiro, eu gritava, sem me importar com quem me ouvisse. Você roubou meu dinheiro, cancelou meu seguro e me deixou sem nada. Eu não roubei nada. Protegi nossos bens. Protegi-os de quê? De meu? Sou sua esposa. É mesmo? Sua voz estava fria agora, nada parecida com o tom culpado e apologético de 3 dias antes. Porque, pelo que vejo, você me expulsou da minha própria casa. Você me disse que talvez não valesse a pena salvar nosso casamento. Então, tomei medidas para me proteger. Roubando de mim? Garantindo nossos bens em comum até que possamos chegar a um acordo sobre uma divisão justa? Divisão justa? Não tenho dinheiro. Não consigo pagar a hipoteca. Não consigo comprar comida. Não consigo nem pagar a gasolina para ir às consultas médicas. Isso não é mais problema meu. As palavras me atingiram como um golpe físico. Este não era o homem com quem eu havia me casado. Este não era o homem que segurou minha mão durante nosso primeiro ultrassom, que chorou quando ouvimos o coração do bebê pela primeira vez. Este era um estranho cruel que estava sistematicamente destruindo minha vida. Quem é você? Sussurrei.
Sou alguém que está cansado de ser subestimado, disse ele. Sou alguém que está cansado de ser casado com uma mulher que não respeita a minha família. Sua família? E quanto a nossa família? E o nosso bebê? O que tem? A crueldade casual em sua voz fez meu sangue gelar. Jace, estou grávida do seu filho. Como você pode fazer isso com a gente? Tem certeza de que é meu filho? A pergunta pairava no ar como veneno. Senti o mundo se inclinar ao meu redor, senti tudo o que eu achava que sabia sobre a realidade mudar e ruir. O que você acabou de dizer? Você me ouviu. Tem certeza de que o bebê é meu? Como você pode perguntar isso? Porque eu tenho pensado nisso, Felícia. Sobre como você tem estado distante ultimamente. Sobre como você tem trabalhado até tarde com tanta frequência. Sobre aquela viagem de negócios para Chicago no mês passado. Eu estava em uma conferência. Você sabe disso. Eu sei? Porque eu tenho me perguntado se talvez haja um motivo para você estar tão ansioso para me afastar. Talvez haja um motivo para você não me querer por perto. Eu não conseguia respirar. Eu literalmente não conseguia respirar. Ele questionava a paternidade do nosso filho, o filho que planejamos juntos, que tentamos conceber há meses, a quem eu nunca fui nada além de fiel e dedicada. Você está doente, eu disse. Você está doente mesmo. Estou? Ou estou finalmente enxergando com clareza? O quê? O que você está vendo, Jace? Estou vendo uma mulher que está mentindo para mim. Uma mulher que está me manipulando. Uma mulher que está me usando. Usando você para quê? Por dinheiro. Por segurança? Por um pai para você, filho bastardo. Desliguei o telefone e corri para o banheiro, onde vomitei tudo o que havia comido naquele dia. Ajoelhei-me no chão frio de ladrilhos, vomitando e soluçando, enquanto as palavras do meu marido ecoavam na minha cabeça: filho bastardo. Ele chamou nosso bebê de filho bastardo. Quando finalmente parei de vomitar, recostei-me na parede do banheiro e tentei pensar. Não era aleatório. Não era resultado de uma consciência pesada ou de um filhinho da mamãe que não conseguia impor limites. Era algo completamente diferente. Era um plano para me isolar financeiramente, um plano para questionar a paternidade do nosso filho, um plano para me pintar como uma esposa infiel e uma interesseira manipuladora. Mas por quê? Por que Jace iria querer me destruir daquele jeito? Por que ele iria querer destruir nosso casamento, nossa família, nosso futuro juntos? A resposta veio lentamente, como peças de um quebra-cabeça se encaixando. Glenda, que nunca gostou de mim. Glenda, que fez comentários sutis sobre minha história, minha família, minha carreira desde o momento em que nos conhecemos. Glenda, que sempre encontrou motivos para Jace precisar passar tempo com ela em vez de comigo. Glenda, que teve um ataque cardíaco conveniente na noite em que quase perdi nosso bebê. Glenda, cujo nome agora estava em uma conta bancária com meu marido. Não se tratava de Jace escolher a mãe em vez da esposa. Tratava-se de Glenda escolher eliminar completamente a competição. E, de alguma forma, ela convencer o filho a ajudá-la a fazer isso. Levantei-me do chão do banheiro e fui até o quarto, onde abri o armário e olhei para o cofre onde guardávamos nossos documentos importantes: certidões de nascimento, cartões do Seguro Social, apólices de seguro, nossa certidão de casamento. Eu precisava ver nossa certidão de casamento. Precisava ver se havia algo que eu tivesse deixado passar, algum detalhe que explicasse como aquilo estava acontecendo. O cofre estava vazio. Todos os documentos que provavam quem eu era, cada pedaço de papel que estabelecia meus direitos legais como esposa de Jace, todos os registros da nossa vida juntos sumiram. Afundei na cama, finalmente entendendo a extensão do que estava acontecendo comigo. Não era apenas abuso financeiro. Não era apenas manipulação emocional. Era roubo de identidade. Era uma tentativa de me apagar completamente, de fazer parecer que Felicia Hunter nunca tinha existido. E eu estava começando a suspeitar que o objetivo final não era apenas o divórcio. Estava começando a suspeitar que Glenda e Jace queriam que eu fosse embora para sempre. A questão era, até onde eles estavam dispostos a ir para que isso acontecesse? Não dormi naquela noite. Não consegui.
Cada som na casa me fazia pular, o cair da madeira velha, o zumbido da geladeira, o sussurro do vento entre as árvores lá fora. Eu ficava pensando naquelas contas vazias, naqueles documentos desaparecidos, naquela voz fria e estranha ao telefone questionando a paternidade do nosso filho. Pela manhã, eu tinha tomado uma decisão. Eu ia lutar. Mas primeiro, eu precisava entender exatamente contra o que eu estava lutando. Comecei pela internet, procurando por qualquer vestígio de Glenda Morrison ou Glenda Hunter, como ela aparentemente estava se chamando agora. O que encontrei me fez gelar o sangue. Havia registros públicos, que pintavam um quadro que eu nunca tinha visto antes. Glenda Morrison fora casada 3 vezes, não uma, como ela sempre alegara. Seu primeiro marido, o pai de Jace, morrera em um acidente de carro quando Jace tinha 12 anos. Isso era verdade. Mas seu segundo marido, um homem chamado Elliot Mackes, morrera apenas 2 anos depois, em circunstâncias suspeitas. A morte foi considerada acidental, uma queda da escada, mas houve uma investigação que acabou sendo encerrada por falta de provas. Seu terceiro marido, Antônio Edward, durou 5 anos antes de morrer do que foi classificado como um ataque cardíaco. Ele tinha 43 anos e não tinha histórico de problemas cardíacos. 3 maridos mortos, 3 pagamentos de seguro de vida, 3 mortes convenientes que deixaram Glenda financeiramente confortável e livre para concentrar toda a sua atenção no filho. Imprimi tudo o que encontrei, com as mãos tremendo enquanto as páginas saíam da impressora. Aquilo não podia ser real. Não podia ser a mulher que se sentara à mesa da minha cozinha, que me ajudara a planejar meu chá de bebê, que sorrira e me abraçara em reuniões de família. Mas era. Os documentos não mentiam. Continuei procurando, vasculhando registros públicos, processos judiciais, arquivos de jornais. O que encontrei em seguida me deixou fisicamente enjoada. Houve outras mulheres que se envolveram com Jace, que ficaram sérias o suficiente para conhecer sua mãe, que então desapareceram misteriosamente de sua vida. Valeria Braden, que namorou Jace por 2 anos antes do nosso relacionamento. De acordo com postagens em redes sociais que encontrei arquivadas online, ela planejava morar com ele. Então, de repente, todas as suas postagens pararam. Suas contas nas redes sociais ficaram inativas. Quando procurei o nome dela em registros recentes, encontrei uma certidão de óbito. Suicídio, dizia o registro, ela teve uma overdose de pílulas para dormir apenas 3 meses antes de Jace e eu nos conhecermos. Antes disso, houve Amanda Foster, outra namorada séria, outra mulher que falava sobre casamento e filhos. Outra mulher que morreu jovem, desta vez em um acidente de carro, tarde da noite em uma estrada sinuosa na montanha. E antes de Amanda, houve Lisa Park, um incêndio em casa, uma pane elétrica. A investigação havia sido concluída. 4 mulheres. 4 mulheres que amaram Jace Hunter, que planejaram futuros com ele, que morreram antes que esses futuros se concretizassem. 4 mulheres que conheceram Glenda Morrison antes de morrer. Recostei-me na cadeira, olhando para as evidências espalhadas sobre a minha mesa, e senti o mundo mudar ao meu redor. Não se tratava de uma mãe possessiva que não conseguia se desvencilhar do filho. Não se tratava de abuso financeiro ou manipulação emocional. Tratava-se de assassinato. Glenda Morrison era uma assassina em série, e seu filho era seu cúmplice ou sua próxima vítima. De qualquer forma, eu estava em perigo, um perigo sério e imediato. Meu telefone tocou, me dando um susto. Número desconhecido. Alô? Senhora Hunter, aqui é a detetive Maria Santos, do departamento do xerife do condado. Gostaria de falar com a senhora sobre seu marido e sua sogra. Meu coração parou. E quanto a eles? Senhora, prefiro discutir isso pessoalmente. A senhora está disponível para um encontro hoje à tarde? Sim, respondi imediatamente. Sim, estou disponível. Ótimo. Pode me encontrar no Starbucks da rua principal às 14 horas? E a senhora Hunter? Não conte a ninguém sobre esta ligação, nem ao seu marido, nem à mãe dele, nem a ninguém. A senhora entendeu? Entendo. A linha caiu e fiquei olhando para o celular, com a mente a mil. A polícia estava investigando Jace e Glenda, o que significava que eu não era louca, o que significava que minhas suspeitas eram justificadas, o que significava que eu corria ainda mais perigo do que eu imaginava.
Passei as horas seguintes reunindo tudo o que havia encontrado, imprimindo documentos, organizando provas. Se a detetive Santos estivesse investigando, ela ia querer ver o que eu tinha descoberto. Ela ia querer saber sobre o abuso financeiro, os documentos desaparecidos, o padrão de namoradas mortas. Às 13h45, dirigi até o Starbucks, olhando o retrovisor constantemente para ter certeza de que não estava sendo seguido. Eu me sentia paranoico, nervoso, como se estivesse vivendo um filme de suspense em vez da minha vida real. A detetive Santos já estava lá quando cheguei, sentada em uma mesa de canto, de costas para a parede. Ela era mais jovem do que eu esperava, talvez uns 30 e poucos anos, com um olhar aguçado e um ar de competência que imediatamente me fez sentir mais seguro. Senhora Hunter, disse ela, levantando-se para apertar minha mão. Obrigado por vir. Obrigado por ligar, eu disse, deslizando para a mesa em frente a ela. Preciso perguntar, como a senhora sabia que tinha que entrar em contato comigo? Estamos investigando sua sogra há vários meses, disse ela calmamente. Seu nome apareceu em nossa pesquisa como alguém que pode estar em risco. Risco de quê? Risco de se tornar outra vítima. As palavras pairaram no ar entre nós, confirmando meus piores temores. Você sabe sobre as outras mulheres, eu disse. Não era uma pergunta. Sabemos sobre Valeria Braden, Amanda Foster e Lisa Park. Suspeitamos que possa haver outras que ainda não identificamos. E você acha que Glenda as matou? Achamos que Glenda Morrison é uma mulher muito perigosa que tem o hábito de eliminar ameaças ao relacionamento com o filho. A questão é se seu marido é um participante voluntário ou mais uma vítima da manipulação dela. Pensei na voz fria de Jace ao telefone, em sua crueldade casual, em sua disposição de roubar meu dinheiro e questionar a paternidade do nosso bebê. Ele está participando, eu disse. Voluntariamente. O detetive Santos assentiu sombriamente. Era disso que suspeitávamos. O que torna a sua situação ainda mais perigosa. Peguei a pasta de documentos que havia reunido. Encontrei algumas coisas que a senhora talvez queira ver. Durante a hora seguinte, contei a ela tudo o que havia descoberto: o abuso financeiro, os documentos desaparecidos, o padrão de mortes envolvendo os relacionamentos anteriores de Glenda. A detetive Santos anotava, fazia perguntas e, ocasionalmente, ligava para colegas. Isso é muito útil, disse ela finalmente. Mas preciso que a senhora entenda uma coisa, senhora Hunter. Ainda não temos provas suficientes para prender nenhum deles. O que temos são circunstanciais, suspeitos, mas não conclusivos. Então, o que eu faço? Só espero que me matem? Não. A senhora vai nos ajudar a conseguir as provas que precisamos. Meu sangue gelou. O que quer dizer? Queremos que a senhora volte para casa. Haja normalmente. Deixe que eles pensem que o plano deles está funcionando. A senhora está louca? Acabou de me dizer que eles são assassinos. E nós vamos te proteger. Teremos vigilância na sua casa 24 horas por dia, 7 dias por semana. Teremos policiais disfarçados por perto o tempo todo. Mas precisamos que eles ajam, que façam algo que nos dê provas concretas de suas intenções. Você quer me usar como isca? Queremos pegá-los antes que machuquem mais alguém. E agora, você é a nossa melhor chance de fazer isso. Encarei-a, tentando processar o que ela estava pedindo. Ir para a casa onde meu marido e a mãe dele planejavam me matar. Fingir que tudo estava normal. Esperar que eles tentassem me assassinar para que a polícia os pegasse em flagrante. E se algo der errado? E se eles conseguirem? Não vão, disse o detetive Santos com firmeza. Não vamos deixar. Mas, senhora Hunter, se a senhora não nos ajudar, eles vão continuar fazendo isso. Haverá outras mulheres, outras vítimas. A senhora tem a chance de detê-los. Pensei em Valeria Braden, em Amanda Foster, em Lisa Park. Pensei em todas as mulheres que poderiam vir atrás de mim se Jace e Glenda não fossem impedidos. Pensei no meu bebê crescendo dentro de mim, dependendo de mim para nos manter seguros. O que a senhora precisa que eu faça? Vá para casa. Haja como se estivesse tentando se reconciliar com seu marido. Deixe-o pensar que você está desesperada, que fará qualquer coisa para salvar seu casamento.
Precisamos que eles se sintam confiantes, que baixem a guarda. A detetive Santos me entregou um pequeno dispositivo parecido com um botão de casaco. Este é um botão de pânico, explicou ela. Se estiver em perigo imediato, pressione e segure por 3 segundos. Chegaremos em menos de 2 minutos. 2 minutos pareciam uma eternidade quando alguém tentava matá-la. É o melhor que podemos fazer, Sra. Hunter, disse ela. Não vou mentir para a senhora. Isso é perigoso, mas é a única maneira de detê-los. Peguei o dispositivo, que pesava bastante na palma da minha mão, uma coisa tão pequena para manter minha vida em jogo. Há mais uma coisa, acrescentou a detetive Santos. Achamos que eles estão planejando se mudar em breve. Seu marido tem perguntado sobre a venda da casa, e sua sogra tem pesquisado imóveis em outros estados. Se eles desaparecerem, talvez nunca os encontremos. Quanto tempo temos? Perguntei. Dias, talvez uma semana no máximo, respondeu ela. Dirigi para a casa atordoada, com o botão de pânico escondido no bolso, as palavras do detetive Santos ecoando: dias, talvez uma semana. Foi esse o tempo que tive para fingir ser a esposa ingênua e confiante enquanto meu marido, Jace, e sua mãe, Glenda, planejavam meu assassinato. A casa parecia diferente quando entrei, não apenas fria, mas malévola, como se as paredes estivessem observando, esperando por um erro que pudesse me custar a vida. Eu estava preparando o jantar quando a chave de Jace girou na fechadura. Felícia, ele chamou, com a voz cautelosa. Na cozinha, respondi, forçando a normalidade em meu tom. Ele apareceu na porta, parecendo incerto. Eu não tinha certeza se você gostaria de me ver, disse ele. Eu estive pensando, comecei, sem me virar do fogão, sobre o que você disse sobre o nosso casamento. Respirei fundo, preparando-me para a performance da minha vida. E acho que você tem razão. Eu tenho te subestimado. Não tenho sido respeitoso o suficiente com o seu relacionamento com sua mãe. Sentiu relaxar atrás de mim, ouvi o alívio em sua voz. Que bom que você viu isso. Eu esperava que você mudasse de ideia. Eu quero fazer isso dar certo, Jace. Eu quero salvar o nosso casamento, eu disse. Eu também, respondeu ele. Virei-me, forçando um sorriso. Talvez pudéssemos jantar com sua mãe amanhã. Gostaria de me desculpar pela forma como tenho agido. Seu sorriso era genuíno agora, caloroso e amoroso, o sorriso do homem com quem eu pensava ter me casado. Ela gostaria disso, disse ele. Ela tem estado preocupada com você. Aposto que ela tem, pensei, com medo de descobrir o plano dela. Ótimo, disse em voz alta. Ligo para ela amanhã de manhã. Naquela noite, já se dormiu na nossa cama pela primeira vez em uma semana. Fiquei deitada, acordada, ao lado dele, ouvindo sua respiração, apertando o botão de pânico, me perguntando se viveria para ver outro nascer do sol. Lá fora, a detetive Santos e sua equipe observavam, mas na escuridão, com um assassino em potencial a centímetros de distância, sua proteção parecia distante. Amanhã, eu jantaria com Glenda, uma mulher que havia assassinado pelo menos 4 pessoas. Eu me sentaria à mesa dela, sorriria e me desculparia, enquanto ela planejava minha morte. Amanhã, o verdadeiro jogo começaria, e eu não sabia se era forte o suficiente para sobreviver. Liguei para Glenda exatamente às 9 horas, depois que já se saiu para o trabalho. Minhas mãos tremiam enquanto eu discava, mas minha voz estava firme. Glenda, é Felícia. Seu tom era frio, distante. Olá, querida. Eu estava pensando se poderia vir jantar aqui hoje à noite. Gostaria de conversar sobre algumas coisas, eu disse. Seguiu-se uma pausa, eu quase podia ouvi-la calculando. Que tipo de coisas? Ela perguntou. Eu te devo um pedido de desculpas, eu disse, injetando vergonha na minha voz. Tenho pensado em tudo e percebi que fui injusta com você. Injusta com vocês duas. Outra pausa, mais longa desta vez. Entendo, disse ela. Eu sei que tenho sido difícil ultimamente. Os hormônios da gravidez, o estresse, não é desculpa, mas não tenho sido eu mesma. Quando você teve seu susto com a saúde, eu deveria ter sido mais compreensiva sobre a necessidade de Jace estar com você. Sim, ela disse lentamente, você deveria ter sido.
Eu gostaria de consertar as coisas, se você me deixar, continuei. Ouvi sua respiração, ponderando suas opções. Isso poderia funcionar ou deixá-la desconfiada o suficiente para acelerar o cronograma. Muito bem, disse ela finalmente. Venha às 6. Vou fazer carne assada. Obrigada, Glenda. Isso significa muito para mim. Tenho certeza que sim, querida, respondeu ela, com a voz fria e sábia, fazendo-me arrepiar quando a linha caiu. Passei o dia me preparando, mental e praticamente. Carreguei meu celular, testei o botão de pânico e revisei o plano do detetive Santos: agir com arrependimento, desesperado para salvar meu casamento, dar a eles a confiança de que eu não era uma ameaça e fazê-los revelar seus planos. Às 5h30, dirigi até a modesta casa estilo Rancho de Glenda, em um bairro antigo, onde os vizinhos cuidavam da própria vida e sons estranhos podiam ser ignorados. O carro de Jace já estava na garagem. Sentei no carro, olhando para a casa onde eu poderia morrer. Parecia normal, revestimento branco, persianas azuis, um jardim com crisântemos de floração tardia, não um lugar onde uma mulher planejasse assassinatos. Apertei o botão de pânico mais uma vez e caminhei até a porta. Jace atendeu antes que eu pudesse bater. Ei, disse ele, com um sorriso aparentemente genuíno. Que bom que você está aqui. Eu também, respondi. Ele me levou até a sala de estar, onde Glenda esperava, uma mulher bem conservada, de 60 e poucos anos, cabelos grisalhos impecavelmente penteados, vestindo uma blusa florida e calças sociais. Ela poderia ter sido a avó de qualquer pessoa. Ela poderia ter sido uma assassina. Felícia, disse Glenda, levantando-se para me abraçar. Você parece cansada, querida. Está descansando o suficiente? Sua preocupação parecia genuína, mas eu sentia o cálculo por trás dela, avaliando minhas fraquezas. Não tenho dormido bem, admiti. Tudo o que aconteceu tem sido estressante. Claro, disse ela. Gravidez já é difícil o suficiente sem problemas conjugais. Ela gesticulou para o sofá, posicionando-se entre mim e a porta, enquanto Jace sentou-se do meu outro lado, me encaixando. Posso te servir algo para beber? Água. Chá? Perguntou Glenda. Água seria ótimo. Obrigada, eu disse. Ela desapareceu na cozinha, me deixando sozinha com Jace. Ele pegou minha mão, seu toque gentil, familiar. Estou muito feliz que você ligou para a mamãe, disse ele. Ela ficou magoada com o que aconteceu entre nós. Eu sei. Me sinto péssima com isso, respondi. Ela te ama, Felícia. Ela só quer o melhor para nossa família. Nossa família, pensei, a ironia me mordendo. Glenda voltou com água, observando-me beber, o que me fez pensar se ela estava drogada. Resolvi beber o mínimo possível. O jantar estará pronto em breve, disse ela, acomodando-se na cadeira. Mas primeiro, precisamos conversar. Jace me disse que você tem passado por dificuldades financeiras, disse Glenda, surpreendendo-me com sua franqueza. Bem, sim, desde que as contas foram congeladas, respondi. Ah, isso, disse ela, com desdém. É só uma precaução temporária. Jace estava protegendo seus bens. Protegendo-os de quê? Perguntei. De você mesma, querida, disse ela, em tom condescendente. Você não tem pensado com clareza. A gravidez, os hormônios, o estresse, isso afetou seu julgamento. A raiva explodiu, mas eu mantive a calma. Suponho que você tenha razão, eu disse. Claro que tenho, respondeu ela. É por isso que Jace e eu temos discutido o que é melhor para você e o bebê. Como assim? Perguntei. Jace apertou minha mão. Achamos que você precisa de ajuda, Felícia. Ajuda profissional. Que tipo de ajuda? Insisti. Há um centro de atendimento, disse Glenda suavemente. Um lugar bacana, especializado em problemas de saúde mental relacionados à gravidez, com médicos excelentes e um jardim lindo, muito discreto. Uma instituição, queriam me internar. Não entendo. Não estou com problemas de saúde mental, eu disse. Você tem? A voz de Glenda era gentil, seus olhos frios. Você tem sido paranoica, acusatória, irracional,
fazendo afirmações absurdas sobre Jace roubando, sobre eu fingindo uma emergência médica, ameaçando ir embora por desentendimentos imaginários. Não são imaginários, retruquei. Viu? Ela disse a Jace, é disso que estou falando. Você não consegue ver como seu comportamento mudou, como se tornou preocupante. Olhei para Jace, esperando um vislumbre do homem com quem me casei, mas só vi uma preocupação fingida. A maternidade tem uma excelente maternidade, disse ele. Você receberia os melhores cuidados para o bebê enquanto recebesse ajuda. E depois que o bebê nascer, perguntei. Vamos ver como você está, disse Glenda. A recuperação pode levar meses, às vezes anos. Anos, eles planejavam me internar, roubar meu bebê e viver do meu dinheiro. Não quero ir para uma clínica, disse eu, cautelosa. Quero resolver as coisas em casa com a minha família. Isso não é possível, disse Jace com firmeza. Não até você melhorar. Mas eu não estou doente, insisti. Negar faz parte da doença, disse Glenda, tristemente. O timer da cozinha apitou e ela se levantou. O jantar está pronto. Podemos continuar comendo carne assada. Na sala de jantar, Glenda serviu carne assada, purê de batatas e vagem, uma refeição digna de uma avó carinhosa. Eu belisquei a comida, com medo de remédios. Então, me conte sobre esta clínica, perguntei. Como se chama? Serenity Hills, respondeu Glenda. 3 horas ao norte, nas montanhas. Muito tranquilo, muito reservado. Particular? Perguntei. Sem visitas nos primeiros meses, explicou Jace. Os pacientes precisam se concentrar em melhorar sem distrações. Sem visitas, sem contato, uma prisão perfeita. E o bebê? Perguntei. A clínica tem um berçário excelente, disse Glenda. Mas, dada a sua condição, talvez seja melhor que o bebê fique conosco até que você esteja bem o suficiente. Quanto tempo levaria? Perguntei. O tempo que for preciso, disse Jace. Essas coisas não podem ser apressadas. Larguei o garfo, sem apetite. E se eu me recusar a ir? A temperatura do quarto pareceu cair. Glenda e Jace trocaram um breve olhar. Isso não é realmente uma opção, disse Glenda gentilmente. Jace conversou com o juiz sobre a possibilidade de você ser internado involuntariamente para sua segurança e a do bebê. Um juiz concordou com isso? Perguntei. O juiz Kevin é um velho amigo da família, disse Glenda, sorrindo. Ele conhece Jace desde menino. Quando Jace explicou seus delírios paranoicos, comportamento errático e ameaças de automutilação. Eu nunca ameacei automutilação, interrompi. Não ameaçou? Jace pegou o celular, que tocou uma gravação da minha voz, não aguento mais isso. Não aguento viver assim. Só quero que tudo isso acabe. Era da noite em que o expulsei, editada para soar como uma ameaça de suicídio. Você me gravou, sussurrei. Eu estava preocupada com você, disse Jace. Queria documentar seu declínio para os médicos. Há outras gravações, acrescentou Glenda, mostrando um padrão claro de instabilidade mental. As paredes se fecharam. Eles estavam me gravando há meses, construindo um caso para me trancar. Preciso de um pouco de ar, eu disse, levantando-me abruptamente. O pátio dos fundos está lindo esta noite, disse Glenda. Atravessei a cozinha até o pátio, cercado por uma cerca alta de madeira, sem vizinhos, sem testemunhas. Imaginei quantas ex-namoradas de Jace já tinham estado ali, percebendo que estavam presas. Glenda se aproximou com uma xícara de chá. Achei que você gostaria disto. Camomila, muito calmante. Peguei, mas não bebi. Glenda, posso te perguntar uma coisa? Claro, querida. O que aconteceu com Valeria Braden? Sua máscara caiu por um momento, revelando uma fria calculista. Como assim? Valeria Braden, namorada de Jace antes de mim. Ela morreu suicídio, segundo os registros, 3 meses antes de nos conhecermos. Isso é muito triste, disse Glenda, neutra, mas não vejo que isso tenha a ver com alguma coisa. E Amanda Foster antes dela, acidente de carro. E Lisa Park, incêndio. O sorriso de Glenda se manteve, mas seus olhos ficaram gelados.
Você andou pesquisando, disse ela. Eu andei. É desse tipo de comportamento paranoico que estamos falando, investigar coisas que não lhe dizem respeito, ver padrões onde não há. Não há padrões? Insisti, aproximando-me. E os seus maridos, Glenda? Elliot, Carlos, Antônio, Edward. Seu sorriso vacilou brevemente. Meus maridos morreram de causas naturais, disse ela. Morreram mesmo? Você está tendo outro episódio, disse ela bruscamente, chamando Jace. Ele saiu para o pátio. O que houve? Ela está fazendo acusações absurdas sobre meus falecidos maridos, disse Glenda. Felícia, disse Jace condescendentemente, você precisa se acalmar. Estou calma, respondi. Só estou fazendo perguntas. Você está sendo paranoico, disse Jace. É por isso que precisa de ajuda. Eu os encarei, a raiva crescendo. Você os matou, eu disse baixinho. Valeria, Amanda, Lisa, seus maridos. E agora você está planejando me matar. Chega, disse Jace com firmeza. Você está tendo um surto psicótico. Estou enxergando claramente pela primeira vez? Vamos ligar para o Dr. Justin, disse Glenda, pegando o celular. Ela precisa ser sedada e levada para a clínica hoje à noite. Não, eu disse, recuando em direção à porta. Não vou a lugar nenhum com você. Vai sim, disse Jace, com a voz ameaçadora. Ou você vai sofrer um acidente, acrescentou Glenda, com naturalidade. Mulheres grávidas podem ser tão instáveis, quedas, overdoses, acidentes de carro. Essas coisas acontecem. Ali estava a admissão de que eu precisava. Você está ameaçando me matar, eu disse. Estou relatando fatos, respondeu Glenda. Você vai desaparecer, Felícia, para uma clínica ou para um túmulo. A escolha é sua. Estendi a mão para o botão de pânico, mas já se agarrou meu pulso, torcendo-o dolorosamente. Me dá o que quer que esteja procurando, exigiu. Entreguei o botão. O que é isso? Perguntou Glenda. Algum tipo de transmissor, disse Jace. Ela está nos gravando. Ou pior, disse Glenda, estreitando os olhos. Ela pode ter chamado a polícia. Você chamou a polícia, Felícia? Perguntou ela. Não respondi, o que já era resposta suficiente. Bem, suspirou Glenda, tirando uma arma da bolsa, acho que isso muda as coisas. Teremos que partir para o plano B. Qual é o plano B? Perguntei, temendo a resposta. O plano B é que você tenha um acidente trágico hoje à noite, agora mesmo. A pequena arma prateada parecia mortal em suas mãos firmes. Mãe, disse Jace, incerto, você tem certeza? Temos escolha. Ela sabe demais, e a polícia pode estar envolvida. Temos que acabar com isso hoje à noite. Procurei uma saída, mas o pátio era uma armadilha, Jace bloqueou a porta, Glenda mirou no meu peito. Por favor, eu disse, com a mão na barriga, pense no bebê, no seu neto. Não se preocupe com o bebê, disse Glenda, sorrindo. Vou criá-lo direito, do jeito que criei Jace. Você é muito egoísta, muito fraco. Ela ergueu a arma, apontando para o meu coração. Adeus, Felícia. Fechei os olhos, esperando o tiro. Em vez disso, ouvi gritos: polícia! Largue a arma! O detetive Santos e 3 policiais irromperam pela porta, armas em punho. Largue agora! Gritou Santos. Glenda hesitou, calculando, e então abaixou a arma lentamente. Glenda Morrison, você está presa por conspiração para cometer assassinato, disse Santos, algemando-a. Jace Hunter, você está preso como cúmplice. Enquanto eram levados, Jace olhou para trás, sem a máscara, com ódio nos olhos. Isso não acabou, disse ele. Mas estava. Afundei numa cadeira do pátio, tremendo de alívio. Santos sentou-se ao meu lado. Você está bem? Acho que sim, eu disse. Por quanto tempo você ficou ouvindo? Tempo suficiente. Recebemos as ameaças, as confissões, a arma. Eles vão ficar presos por um bom tempo. O que acontece agora? Perguntei. Agora você recupera sua vida, disse ela.
Sua vida real, aquela que tentaram roubar. O tribunal estava lotado no dia em que Glenda e Jace foram sentenciados. Sentei-me na primeira fila, com minha filha de 4 meses, Emma Rose, dormindo em meus braços, assistindo a justiça ser feita para as mulheres que não puderam estar presentes. Glenda Morrison, disse o juiz, você foi considerada culpada de 4 acusações de homicídio em primeiro grau, uma acusação de conspiração para cometer homicídio e múltiplas acusações de fraude e roubo de identidade. Eu a condeno à prisão perpétua sem liberdade condicional. Glenda permaneceu imóvel, digna como se estivesse na igreja. Jace Hunter, continuou o juiz, você foi considerado culpado de conspiração para cometer homicídio, cúmplice de homicídio, fraude e violência doméstica. Eu o condeno a 25 anos de prisão perpétua. Jace se virou para mim, com o rosto contorcido de raiva, culpando-me por sua queda. Olhei para trás calmamente, segurando Emma, sentindo apenas pena. Ele havia jogado fora sua liberdade, seu futuro, sua chance de conhecer seu filho por uma mulher que o usou. Após a sentença, a detetive Santos me encontrou no corredor. Como você está se sentindo? Perguntou ela. Livre, eu disse. Pela primeira vez em meses, me sinto livre. E o bebê? Olhei para Emma, que leva o nome da minha avó, e sorri. Ela é perfeita, saudável, feliz, sem saber que o pai é um monstro. Você vai contar a ela algum dia? Perguntou Santos. Ela merece a verdade, mas também saber que não é nada parecida com eles, que é capaz de amor e gentileza. Santos assentiu. A investigação está encerrada. Encontramos evidências ligando Glenda a mais 2 assassinatos, mulheres envolvidas com seus ex-maridos. Ela mata há mais de 30 anos. Pelo menos acabou agora, eu disse. Acabou mesmo. E Felícia, você deveria se orgulhar. O que você fez exigiu uma coragem incrível. No caminho de volta para o meu pequeno apartamento, pensei em coragem. Não parecia coragem, apenas sobrevivência, proteger meu filho e a mim mesma. O apartamento, minúsculo comparado à casa que Jace e eu dividíamos, era meu cada móvel, cada decoração escolhida por mim. Acomodei Emma no berço, fiz chá e sentei-me perto da janela, admirando as luzes da cidade. 6 meses antes, eu era ingênua, confiante, dependente de um homem que não merecia meu amor. Agora, eu era mãe, uma sobrevivente, uma mulher que enfrentou assassinos e sobreviveu. Meu telefone vibrou com uma mensagem da minha irmã, que voltará de uma missão, vi a notícia sobre a sentença. Como você está? Bom, respondi, muito bom. E eu falava sério. Pela primeira vez, eu era boa, não porque um homem me amava ou porque eu me encaixava no molde de outra pessoa, mas porque eu era forte, independente, dependente apenas de mim mesma. Emma se mexeu, sinalizando fome. Levantei seu corpo quente e sonolento, sentindo uma proteção feroz. Somos só você e eu, minha querida, sussurrei. E isso vai ser o suficiente. Mais do que suficiente. Enquanto a alimentava, pensei no futuro. Eu havia voltado a trabalhar meio período, como freelancer em marketing, de casa. O dinheiro não era ótimo, mas era honesto, ganho com meu esforço, construindo algo real. Pensei em namorar um dia, encontrar o amor novamente, mas ainda não. Eu precisava estar inteira primeiro. Quando namorasse, seria mais inteligente, nunca ignorando sinais de alerta ou me perdendo nas necessidades de outra pessoa. Emma adormeceu novamente em meus braços, e eu a abracei, maravilhada com sua existência, a única coisa pura do meu casamento com Jace. Você vai ser forte, eu disse a ela, mais forte do que eu fui. Você reconhecerá seu valor e nunca deixará ninguém fazer você se sentir pequena ou dependente. Lá fora, a cidade fervilhava, pessoas vivendo vidas normais, alheias à escuridão que havia tocado a minha. Mas eu fazia parte daquele mundo novamente. O pesadelo acabará, os monstros estavam enjaulados, e eu estava livre para construir um futuro sem medo.